Olá, eu sou o Moacir aqui do canal Mensagens Kardecistas e essa semana, na nossa live do Evangelho no Lar, quarta-feira, às 20 horas, nós continuaremos o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E estudaremos os itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. O Evangelho nos diz assim: uma das insensatezes da humanidade consiste em ver o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que a humanidade pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Olha, eu acho que essa é a pergunta do milhão. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? O que aconteceria se fizéssemos esse exercício? Vejam bem, se pudéssemos nos olhar com o olhar de outra pessoa que observa os nossos de fora, né? Observa de fora de nós os nossos pensamentos e as nossas atitudes. O que seria se nós pudéssemos estar fora de nós e observar como um terceiro a gente fazendo aquilo que a gente não se orgulha tanto? Ou então, a gente fazendo aquilo que magoa as pessoas? Ou se pudéssemos nos olhar naquele momento em que temos pensamentos dos quais não nos orgulhamos. Quando pensamos mal de alguém, quando desejamos o mal de alguém, quando pensamos algo que não está diretamente sintonizado com o que acreditamos que seja o bem, que seja o melhor, ou seja, que está pouco alinhado com os ensinamentos de Jesus Cristo, já que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. E para a gente abordar na live quarta-feira às 20 horas, a gente precisa falar principalmente de duas questões que são muito importantes: o julgamento e a empatia. E não abordar o julgamento e a empatia apenas com relação aos outros. Ou seja, o fato de eu observar as atitudes e como as outras pessoas agem, se portam, e julgar se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Como se eu tivesse esse direito, né? Como se eu fosse um juiz. Ou a empatia, quando eu vejo alguém sofrendo e eu procuro uma forma de ajudar a pessoa, de me colocar no lugar dela, de entender o porquê ela está agindo daquela forma ou sentindo o que ela está sentindo. Mas principalmente, analisar o julgamento e a empatia por nós mesmos. O tanto que nos julgamos e somos injustos conosco mesmo, e o tanto de falta de empatia que nós temos para conosco. Percebam, e a gente só vai chegar a entender o que a gente faz com a gente mesmo, seja quando temos uma atitude errada, ou que não nos orgulhamos, ou que está em dissonância com os nossos valores, o tanto que a gente se julga e o tanto que somos cruéis conosco mesmo. Cruéis mesmo. E aí é porque falta empatia para conosco mesmo. A gente não entende que muitas vezes a gente está num lugar, num momento de vida em que a gente precisa de ajuda, ou de um ombro amigo, ou de um ouvido sem julgamento, ou que a gente está num momento que está faltando coragem, e não porque somos fracos, mas é o momento da vida
ou que a gente precisa se esforçar mais para resistir às tentações, aos vícios, às nossas más inclinações, sejam eles quais forem. Tá? Não importa se são vícios materiais ou vícios morais. Podemos tratar dessa forma. E como é importante que a gente perceba que sem a autoavaliação, ou seja, sem a gente olhar para nós mesmos, sem a gente começar a refletir o porquê fazemos o que fazemos, ou porquê não fazemos aquilo que deveríamos fazer, né? Como essa autoavaliação diária é importante e é exatamente o que a gente precisa para implementar em nossas vidas o que a gente precisa para caminhar rumo ao progresso moral e ao progresso espiritual. A empatia, ela é um dos valores humanos mais importantes para a transformação pessoal e social. Percebam que a reforma, ela é íntima, mas os ganhos são para todos. Quando eu melhoro os meus pensamentos, as minhas atitudes, eu passo a impactar positivamente quem está à minha volta. Quando eu impacto positivamente quem está à minha volta, eles também impactam outras pessoas. Então, todas as vezes que a gente procura melhorar nossos pensamentos, atitudes, a forma como agimos, nós melhoramos o planeta direta e indiretamente. E percebam, nós somos especialistas em mentir para nós mesmos, em maquiar situações quando elas dizem respeito a nós mesmos. Quando a gente está falando de outra pessoa, a gente carrega no verniz, não é verdade? A gente fala que se fosse eu no lugar daquela outra pessoa, eu já tinha resolvido, porque esse problema é tão simples. Imagina se a pessoa estivesse vivendo o que eu vivo, as dificuldades que eu vivo. Como somos egoístas, né? Mas percebam que todos nós conseguimos enganar a todas as pessoas que a gente queira, menos a uma, a nós mesmos. Lá no nosso íntimo, a gente sabe o que a gente está fazendo de bom ou de ruim, de certo e de errado. E aí, a grande questão e o grande desafio, e que talvez seja a maior tarefa dos habitantes dessa terra, ou seja, de todos aqueles que estão aqui encarnados e dos espíritos encarnados que estão ligados a esse planeta, seja domar o nosso orgulho, para que a gente consiga pedir ajuda, mesmo que seja para nós mesmos. Refletir sobre as nossas questões e pontos a melhorar e trabalhar para melhorar. Vai dar trabalho, vai ser sofrido, não vai ser fácil, mas a gente consegue. E como fazer para domar esse orgulho, para dominar o orgulho e para caminhar no sentido que a gente precisa caminhar? É a reforma íntima. E a gente, nessa quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, a gente vai falar muito sobre reforma íntima. Sobre o que eu preciso, o primeiro, o que é a reforma íntima, né? O que é essa troca de sentimentos que não nos faz bem por sentimentos que nos faz bem e que vão repercutir em atitudes que ajudam a todo mundo que está à nossa volta, mas principalmente a nós mesmos. E como implementar a reforma íntima? Vou dar dica de bibliografia para a reforma íntima. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero todos vocês, quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. E leiam esse trecho muito pequenininho do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. E assim, na quarta-feira, a gente aprofunda as reflexões. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus e até quarta-feira.